Bom, prosseguindo ainda na página 55, vamos agora ao item 37 do material didático. A fusão da Igreja Católica com a religião celta. Bom, nesse período que eu estou falando para vocês, até que a Igreja Católica está passando uma dificuldade muito grande, porque ela está sob domínio. Eu mostrei para vocês que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele determinava até quem seria papa, quem poderia concorrer ao papado. Bom, então o ano é 1054 da era cristã. A aproximação da religião católica, considerando a católica de Roma, a católica do Oriente, a católica ariana, e a autoridade civil, todas mantiveram forte aproximação com os imperadores e sendo controlada por esses. Bom, eu coloco aí agora para vocês um outro texto de historiadores tratando dessa relação da Igreja Católica com a religião celta. Ele diz: a Igreja de base romana havia se configurado como uma instituição fortemente baseada em espaços urbanos, sempre mantendo em regiões mais afastadas de grandes cidades uma menor ação catequética, o que daria margem para a sobrevivência de muitas crenças e práticas religiosas por parte de povos pouco atingidos pela mensagem cristã. Bom, principalmente os bárbaros, né? Os bárbaros, eles mantinham a fé católica e também a fé em Odin. Isso está vivo até hoje. A Irlanda, a Igreja Católica Irlandesa, ela mantém abertamente o culto celta. Ela só não faz sacrifício de pessoas, nem de animal, né? Mas mantém toda a simbologia celta, tudo, e também a fé católica. O que une eles? A invocação ao mundo dos mortos, a crença no purgatório. Tanto os celtas quanto os católicos faziam e fazem, né? O resultado dessa conversão vagarosa, já que não se podia mais contar com a força avassaladora do Estado, como aconteceu em outras partes da Europa, foi um cristianismo singular, repleto de conceitos místicos, já admitidos pelos povos de origem celta, que compunham a maioria das tribos que viviam naquela região. Então isso aqui é um historiador, não é um evangélico, não é o pastor Levi que está falando, e alguém possa dizer, não, isso é interpretação do teu professor. Não, eu estou mostrando um historiador, e vocês podem pegar aí diversos historiadores que vocês verão que a descrição é essa. Tanto que eu citei para vocês a Irlanda, foi agora em 2018, teve um encontro religioso lá na Irlanda, promovido pelo Papa, né? E os jornais ficavam perguntando, será que o Papa vai usar símbolos celtas? O Papa vai usar símbolos celtas? Aí chegou o encontro, e se você pesquisar isso na internet, você vai encontrar o Papa na Irlanda usando os símbolos do paganismo. Eles fazem isso de forma aberta. Então, eles fazem isso de forma aberta. O comentário prossegue. A prerrogativa de acatar a liderança dos líderes religiosos levaria a uma interessante diversidade de crenças e práticas religiosas entre os vários núcleos católicos, já que desfrutavam do direito de estabelecer cultos e liturgias. Isso permitia a presença de práticas místicas, originárias de tempos muito anteriores à chegada da mensagem da Igreja, o que incluía a sobrevivência de referências da antiga mitologia celta e principalmente da tradicional religiosidade dos bardos e dos druidas, figuras sempre muito prestigiadas no mundo celta, que eram sacerdotes, aqueles sacerdotes que faziam até sacrifício de pessoas. Toda aquela religião hoje está unida à Igreja Católica, seja no México, onde tinha os astecas,
os incas no Peru, a Guatemala, onde tinha os maias, na África, entre os celtas. A religião católica, ela se fundiu com todas essas religiões. O comentário prossegue. O termo druidas significa aquele que tem o conhecimento e a força do carvalho. Os druidas se dividiam em 3 tipos: bardos, obates e os druidas. Os bardos eram músicos e poetas. Os obates eram videntes e filósofos. E os druidas eram sacerdotes. A religião celta cultuava a natureza, como faziam os cananeus, gregos, persas e romanos. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Praticamente em todo o mundo pagão, o que vigorava era o culto à natureza. Baal, eles diziam que Baal, ele, quando relampejava, era Baal falando. Então, o culto ao sol, à lua, à natureza, ao rio, às árvores, é característica daquela religião que nasceu na Babilônia. Okay? No mundo celta, a Igreja Católica se encontrou com a mesma religião que fora fundada em Babel e que dominara todo o mundo antigo, com a qual ela se fundiu nos dias de Constantino. Então, os astecas também, eles era a mesma religião de Babel. A Bíblia deixa claro que cerca de 100 anos depois do dilúvio foi organizado essa rebelião, essa religião pagã, e por isso Deus os espalhou pelo mundo. Então, onde eles foram espalhados, eles levaram essa religião. No contato com a religião celta, surgiu uma nova igreja, a Igreja Católica Celta. A quinta na sequência. Eu falei para vocês, a Igreja Católica Romana, Católica Ortodoxa, Católica Ariana e Católica Copta. Essas 4 eu já tinha comentado com vocês. Nesse ponto aqui eu digo, surge uma quinta igreja católica, que é a Igreja Católica Celta. Hoje existe a Igreja Católica Asteca, Igreja Católica Maia, Igreja Católica Inca, Igreja Católica das religiões afro. Você conhece aqui na Bahia, as religiões afro, eles vão cultuar na Igreja Católica. Por quê? O que une eles? A invocação ao mundo dos mortos, o purgatório. Uma doutrina que nós sabemos que a Bíblia condena. A Igreja Católica Copta assumiu diversas influências do antigo culto egípcio, um paganismo completo. Para você ter ideia, na Igreja Católica Copta, eles utilizam aquelas orações das pirâmides, as orações do livro dos mortos do Antigo Egito. Tudo está nessa Igreja Católica Copta. E elas estão unidas. Esse Papa Francisco, então, ele tem feito encontros com a Igreja Católica Copta, com a Igreja Católica Ortodoxa, com a Igreja Católica também dos celtas, dos africanos, dos astecas, inca, maia. Se você pesquisar na internet, se você for no site Rainha Maria, você vai encontrar lá uma reclamação que o Papa levou para Roma um culto, um grupo de astecas para participar de um culto o que o site Rainha Maria chama de o demônio da terra, né? Como os próprios católicos chamam essas divindades dos incas, astecas e maia. Então, teve um culto desse demônio lá no Vaticano. O comentário prossegue. As mudanças que ocorrerão no mundo neste período que estudaremos farão a Igreja Católica descobrir mais uma filha, a Igreja Católica Gnóstica Albigense. Ou seja, é uma igreja católica que pratica o gnosticismo.
Eu falei para vocês em outros momentos como o gnosticismo está junto do catolicismo, mas oficialmente o catolicismo ele condena o gnosticismo. Mas, por exemplo, o purgatório, essa doutrina saiu de onde? Dos gnósticos. Os gnósticos defendiam o purgatório. A predestinação que os católicos defendem nesse período e que Lutero e Calvino vão defender, a predestinação, ela é uma doutrina gnóstica. Eu falei para vocês também que lá na sede da Igreja Católica tem lá diversas artes e elas trazem, né, sinais do gnosticismo. Por exemplo, se você olhar lá na Capela Sistina, tem aqueles vários painéis. Tem um painel, por exemplo, da criação de Adão. Todo mundo olha para a mão direita de Deus tocando a mão de Adão, né? Mas olhe para a mão esquerda de Deus. Você vai ver a mão esquerda de Deus como a mão de um bruxo. Por quê? Porque na teologia gnóstica, o Deus que criou Adão, ou seja, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus mau. Outra mensagem gnóstica lá na sede da Igreja Católica é a peça chamada Pietà. Existem livros escritos sobre isso, tem um italiano que escreveu sobre isso. A Pietà, você olha, Jesus está morto no colo de Maria. Aí você pensa que é Maria, mãe de Jesus, mas na verdade não é. Olhe para o rosto da mulher. Jesus está lá com 33 anos e o rosto da mulher que está segurando ele no colo é uma mulher de 20, 25 anos. Por quê? Porque na teologia gnóstica, Jesus tinha uma mulher, uma amante, esposa, que era Maria Madalena. Então ali é uma mensagem gnóstica, é Maria Madalena. Ok? Então a Igreja Católica vai encontrar, essa Igreja Católica Romana vai encontrar um grupo de gnósticos e vão fazer guerra com eles. E aí vai ser diferente dos anabatistas, porque os anabatistas, como eu tenho mostrado para vocês, eles só fogem. Vocês não têm uma história de rebelião dos anabatistas. Há alguns irmãos que se revoltaram aqui e deram uma surra nos inquisidores católicos. Não. Eles simplesmente fugiam e iam peregrinar em outras montanhas, outros locais. Tá bom? Agora, os gnósticos vão fazer guerra. Serão cidades, né, dominadas por esse gnóstico, eles vão fazer guerra e atacar os católicos atacarem eles. O comentário prossegue. Uma igreja que misturava catolicismo com misticismo grego. Todos os ramos da Igreja Católica eram envolvidos com misticismo, mas havia um misticismo que era proibido, o misticismo dos albigenses, porque era um gnosticismo aberto. A Igreja Católica, vocês têm ouvido, eu defino ela como um gnosticismo oculto. Tanto que você pode pesquisar na internet. Vocês vejam o momento profético que nós estamos vivendo. Quem está sentado hoje no trono católico é uma ordem do catolicismo que ela sempre se assumiu gnóstica, que são os jesuítas. É o primeiro jesuíta a chegar no poder. Então, hoje, existe um gnóstico. E você veja, os jesuítas são tão gnósticos, o próprio site Rainha Maria também, ele reclama. Ele diz por que o novo Papa, o Papa Francisco, quando foi eleito, foi anunciado primeiro no satanismo maçônico e depois no Vaticano. Isso é fato. Primeiro, o nome do Papa Francisco foi anunciado como novo Papa no site da maçonaria alemã. Por quê? Porque a maçonaria também é gnóstica. Eles se declaram gnósticos. O comentário prossegue. Os imperadores do Sacro Império Romano Germânico possuíam o controle sobre os arcebispos das cidades. Morrendo algum arcebispo, ou precisando substituir por qualquer outro motivo, era de incumbência do imperador determinar quem seria o novo arcebispo. A escolha do arcebispo era a garantia que o imperador teria controle sobre a igreja naquela região e normalmente colocava um político que fosse
simpático à sua causa, ou seja, era um aliado político. A política é a arte mesmo das pessoas negociarem, né? E essa negociação é perigosa, porque a religião não pode ser controlada por político. A religião tem que estar separada da política. Por isso que em Israel o rei não podia ser sacerdote. Quando Saul tentou ser, Deus o rejeitou. Só o primeiro e o último rei de Jerusalém poderiam ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, Melquisedeque e Jesus. O problema que Israel teve nos dias do Novo Testamento, com aquela corrupção dos sacerdotes, é porque eles estavam ligados com a política. Quem escolhia o sumo sacerdote? Era o imperador romano ou o representante dele lá na Judéia, Herodes. Então, o problema que a Igreja Católica está vivendo é o mesmo. Não há dúvida que estamos falando de uma instituição político-religiosa. Também existirão reis e imperadores que não buscarão essa influência política e permitirão que o arcebispo seja escolhido pelo Papa. Ou seja, vai ter rei que vai abrir mão disso. Ele não era tão político, né? Ele seria um pouco religioso. Ele vai, então, através de uma pressão também dos papas, mas ele vai concordar que o melhor é o Papa escolher, né? Esses arcebispos vão enriquecer a ponto de, em alguns países, como a Alemanha, os arcebispos serem mais ricos que o rei. E por que eles enriqueciam tanto? Bom, não era nem questão de que ele, por exemplo, roubasse, ele não precisava roubar, talvez se algum pode ter cometido esse erro, mas é que eles recebiam tantos presentes, tantas doações, principalmente por conta do purgatório. Alguém que queria passar pouco tempo no purgatório, ele doava uma parte das terras dele para a Igreja Católica, para o arcebispo, e os arcebispos que controlavam isso. Então eles iam enriquecendo a Igreja Católica, mas também eles. Né? Em muitos casos eles ficavam como donos da terra. Né? Alguns imperadores chegaram mesmo a escolher o próprio Papa. Os imperadores pagãos viram na Igreja Católica o mesmo que vira Constantino, uma religião que pode ser controlada pelos imperadores. Na religião pagã, a religião era controlada, era controle reservado das famílias dos sacerdotes. Mesma coisa em Roma, tudo, os sacerdotes era reservado para determinadas famílias. O imperador romano, ele criou lá o sumo sacerdote, né? Que era o pontífice máximo. Então, de uma certa forma, ele conseguia controlar os sacerdotes. No mundo pagão, eles elegiam, então, o arcebispo, eles tinham controle sobre o sacerdote. No paganismo, eles não podiam escolher o sacerdote, mas no paganismo católico eles podiam. Então, o catolicismo, nesse sentido, foi uma vantagem em relação ao antigo paganismo. O período que ora estudamos marcará uma mudança de poder. Os imperadores perderão o controle sobre o papado graças ao Papa Gregório VII, que é conhecido entre os católicos como Gregório o Grande, devido a este ter conseguido mudar o peso da balança. É uma expressão que os historiadores utilizam, né? Porque ele vai conseguir não só acabar com essa influência dos imperadores sobre a religião católica, mas ele também vai conseguir mudar a regra que dizia que o imperador era igual ao Papa, que Deus falava tanto com um quanto com o outro. Esse Gregório, ele vai conseguir mudar e vai dizer que Deus só fala com o Papa e que os reis estão submissos aos papas. A princípio isso vai dar problema, né? Mas veremos o resultado final. A Igreja Católica é uma instituição político-religiosa. A história comprova. Não há como argumentar o contrário.
Uma pergunta que alguns me fazem é: existia neste período, e talvez existam pessoas sinceras dentro da Igreja Católica? Eu acredito que sim, mas infelizmente estão enganadas e envolvidas em idolatria e culto aos mortos. Logo, não podem ser consideradas cristãs, porque a doutrina que está por trás deles é uma doutrina que a Bíblia condena, que a Bíblia reprova, ok?